Ainda bom dia, mana. A mana tá dormindo aqui. Diz bom dia, gente. Bom dia. Tô venonando, né, meu amor? Bom dia para quem está aqui com a gente no Instagram. Bom dia para quem está com a gente aqui na gravação do Alma. Essa live não fica gravada. Ela é uma live exclusiva para o portal. Então, quem está aqui com a gente de meio-dia está recebendo esse presente que é oferecido pelo portal, que é uma aula aberta, né? Um movimento que a gente faz aqui gratuito. E depois, deixa eu botar a mana aqui no chão. Depois ela fica disponível lá dentro do portal para quem quiser reassistir, enfim, né? Estudar sobre. E também no YouTube só ao vivo hoje. Vou me servir um cafezinho aqui e a gente já vai começar. Seja bem-vindo, quem tá entrando. Hoje eu precisei me levantar e girar um pouco a energia. Uma manhã bem intensa. E essa música que eu coloquei pra gente iniciar
Opa, deixa eu botar aqui que senão eu fico na frente daquela gravação. Essa música aqui que eu coloquei pra gente iniciar, deixa eu ver se ela tem aqui no... ela não tem a letra aqui no Spotify. Mas ela fala que a gente se liberte do julgo, né? Das confusões do ego, da mente, que nos faz esquecer o quanto nós somos capazes de brilhar. E é por isso, iniciar a gravação, eu já iniciei isso. E é por isso que eu quis começar com ela, pra gente dar uma liberada aí. Hoje, quarta-feira, dia de live do Alma. Essa live do Alma é uma live que tem como objetivo ser uma aula, não no sentido de eu me colocar aqui na posição de professora, mas no sentido de a gente trazer um conteúdo, aprofundar um conteúdo e levar, entregar ele ao final desses 20 minutos, meia hora, que é o tempo dessa live aqui, a gente entregar ele de uma forma que a pessoa saia daqui com um pouquinho mais de consciência em relação àquele assunto. Esse um pouquinho mais de consciência, é legal a gente dizer que não é uma consciência maior, melhor, mais evoluída, é uma nova consciência. E por que é uma nova consciência? Porque nós nunca poderíamos aprender duas coisas da mesma forma duas vezes. É impossível. Mesmo que você assista essa live gravada depois dentro do portal, ainda assim, você assistindo a mesma live, você, a mesma pessoa, não vai conseguir ter o mesmo conhecimento, a mesma consciência. Isso porque nós somos versões diferentes da gente. Nós já somos novas versões de nós mesmos. No momento que eu escuto, vejo uma coisa pela segunda vez, eu já evoluí moralmente, consciencialmente, mentalmente, comportamentalmente. Ou seja, eu já andei, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não tenho o mesmo desconhecimento. Eu contei pra vocês essa semana que eu comecei a fazer academia e é legal, né? Porque tudo na vida vai trazendo insights pra gente. Hoje de manhã eu tava lá fazendo a academia com a personal que faz comigo e aí ela me passou um exercício que eu nunca tinha feito, ela me ensinou e eu achei difícil de fazer, eu achei uma dificuldade. Não acertei muito bem meu corpo, fiquei desconfortável. Ela falou, é desconfortável pra você fazer? Eu falei, é desconfortável pra mim fazer, mas beleza. A gente fez outra coisa e voltou pra fazer mais uma série daqueles. Quando eu voltei pra fazer mais uma série do exercício, na mesma manhã, da mesma forma, no mesmo ambiente, o exercício foi extremamente confortável pra mim. Isso tinha passado uns 15 minutos de intervalo entre um e outro. E eu falei pra ela, Thay, o nome dela, eu falei, nossa, Thay, agora tá muito confortável, eu gostei muito de fazer ele agora. Ela falou, então, porque agora tu já se movimentou mais, né, com os outros exercícios que a gente fez, então agora tu já conseguiu fazer ele melhor, o teu corpo já entendeu ele melhor. E eu achei tão fantástico isso, porque vem muito a calhar com esse insight que a gente tá falando aqui. O nosso cérebro também, né, é aí uma musculatura a ser trabalhada, né, todo um sistema capaz de se moldar a novos aprendizados, mas que ele não tem como ficar imparcial ou indiferente com o conhecimento. Todo conhecimento vai moldá-lo, assim como todo movimento vai moldar o nosso corpo, né? Todo movimento físico vai moldar o nosso corpo, todo conhecimento novo vai moldar a nossa mente. Ou seja, não tem como eu aprender duas vezes a mesma coisa, porque meu cérebro já está diferente, não tem como eu fazer duas vezes da mesma forma, porque o meu corpo já está diferente. Nós somos versões novas de nós mesmos o tempo todo. O tempo todo estamos evoluindo, caminhando, nos desenvolvendo, quer queiramos, quer não, quer você esteja se desenvolvendo com coisas que de fato você deseje desenvolver-se, quer você esteja se desenvolvendo com coisas que talvez você até repudie. Talvez você esteja muito bem desenvolvido em fofoca, talvez você esteja muito bem desenvolvido em inutilidades, talvez você esteja muito bem desenvolvido na arte da procrastinação, talvez você esteja muito bem desenvolvido no rancor, quem sabe você tenha desenvolvido profundamente comportamentos e hábitos aí que talvez você até diga que você não quer. Mas nós estamos nos desenvolvendo o tempo todo, nós estamos sendo impactados e impactando a vida o tempo todo e crescendo, né?
Não existe energia parada. Dentro de quantum de energia física não existe nada que fica parado. Todo ele se movimenta e se molda o tempo todo através do externo. Vocês vão perceber que a live, quem está pela primeira vez aqui, que a live do Alma, que é essa live de quarta-feira, ela é uma live que usa um pouquinho mais de uma consciência um pouco mais profunda, um pouco mais direta. Então ela não tem muito espaço pra gente ficar trazendo muito para termos mais cotidianos. Então eu te convido aí a de fato também abrir a tua mente para estar aqui com a gente hoje com esse objetivo, com o objetivo de prestar atenção e de fazer reflexões internas, permitir que isso traga insights internos para ti. O nosso tema de hoje da live, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre culpa, mas ele fala principalmente sobre o sentimento que nós trazemos conosco ao longo da vida em relação à sensação de não ter feito o suficiente ou de ter feito alguma coisa lá atrás que não deveria ter feito, né? Quantas vezes nós nos pegamos pensando, seja por milésimos de segundos, seja por anos inteiros, sobre como gostaríamos que aquilo que foi lá atrás tivesse sido diferente, como gostaríamos de ter agido diferente, como gostaríamos de ter observado de forma mais consciente, mais presente, para que talvez tivéssemos lá atrás tido resultados diferentes. Todos nós nos pegamos pensando sobre isso. Essa é uma cilada do ego, e não uma cilada negativa. É um lugar onde ele te coloca, muitas vezes, porque o nosso cérebro, eu já falei muitas vezes isso aqui pra você, nosso cérebro, ele funciona por comparação. Ele sempre precisa comparar para que ele consiga tirar uma conclusão sobre qualquer coisa, para que ele consiga avaliar uma nova experiência, um novo momento de vida. Ele sempre vai buscar no nosso passado algo para comparar, para que ele consiga escolher, isso é bom, isso é ruim. Para que eu consiga definir se o meu presente é bom, eu busco um registro do meu passado. Se o meu passado eu considero que foi ruim, se agora eu tô melhor, eu vou considerar que agora é bom. Se eu considero que o meu passado foi bom e eu tenho agora uma outra situação, talvez eu considere agora que ela é ruim. Só que esse lugar de comparação, essa medida que o cérebro usa para fazer essa comparação, ela é uma medida que ela não é fidedigna à realidade. Porque nós acabamos, por um certo desejo de eventualmente se apegar só ao que foi bom e fazer umas mentirinhas internas, a gente tende a lembrar das coisas um pouquinho disfuncionais, não exatamente como elas foram. É mais ou menos assim, todo verão tu passa calor. Aí quando tu tá passando muito calor, tu diz, meu Deus, nunca foi calor assim. Essa época, ano passado, tava tranquilo. Há 10 anos atrás eu lembro que essa época não sei o quê. Você não lembra. Você não sabe se era essa época. Ano passado também você disse que no ano retrasado era diferente. Isso porque, para você pautar a expressão do calor que você está sentindo hoje, você precisa buscar no seu inconsciente ou na sua memória uma sensação de calor do passado. Mas você sempre quer botar naquele lugar como se aquilo fosse melhor. Porque é maravilhoso para o ser humano se basear que o passado é melhor. É maravilhoso pensar que quando você casou, seu marido ou sua esposa não era como eles são. É maravilhoso você pensar que antigamente, quando morava no interior, você não tinha os problemas que você tem. É maravilhoso você pensar que quando não tinha determinado tipo de música, as crianças não eram assim, mas elas eram assim. Nós dançávamos o tchan e também era na boquinha da garrafa. Nós também comíamos muita porcaria. Nós também tínhamos escolhas não tão saudáveis. Nós também éramos mal educados, as pessoas também morriam de doenças. Então, nós tendemos a buscar no passado um registro para acomodar em algum lugar, pautar em algum lugar o fato da nossa insatisfação contínua com o presente. Então, eu tô com calor, eu quero falar que antigamente não era tão quente. Eu tô insatisfeita nessa relação, eu quero falar que antigamente não era assim. Mas às vezes, muitas vezes, não é verdade, é uma cilada.
uma cilada da mente, né? Ela usa disso para conseguir pautar aí os teus anseios de reclamação. Mas tranquilo, até aqui fazendo sentido? Cara, me deu um calor essa dança, tô tomando café ainda, tô fervendo por dentro. Querida. Então, quando a gente fala de passado e presente, é muito fácil encontrar e identificar esse sentimento que é o tema da nossa live de hoje, né? Os pesos do passado, aquilo que a gente se arrependeu de não ter feito, aquilo que a gente sente culpa de alguma forma e aquilo que a gente tem como registro de que era muito melhor do que é hoje. Esses são os dois lugares do passado, tá? Eu quero que tu imagine aí na tua mente e tente buscar um lugar neutro do passado. Tu provavelmente não vai encontrar. Ou o lugar era bom ou o lugar era ruim. Ou tu gostava ou não gostava. Ou tu tem uma sensação boa ou tu tem uma sensação desagradável. A neutralidade para o nosso cérebro ela é muito complexa. Nós não somos seres que aprendemos a encontrar a neutralidade. Tanto que muito se fala hoje da busca pela simplicidade e que essa talvez seja uma das buscas mais difíceis do ser humano. Porque é muito complicado ser simples. Nós somos seres tão complexos e fizemos a nossa vida tão complexa para que ela justifique todas as dificuldades que a gente passa e a não aceitação do nosso ser e do nosso meio, que simplificar é o verdadeiro desafio. Quem já esteve comigo dentro de uma imersão sabe que esse é um assunto que eu trago ao sentir na pele. O quão você aceita simplificar a sua vida. Porque, de maneira geral, nós tendemos a querer complicar cada vez mais a nossa vida, porque quanto mais eu complico a minha vida, mais justificável, mais verdade se torna a historinha que eu conto, de que pra mim não é fácil, de que pra mim não dá, de que antigamente era diferente. Então eu crio um universo difícil para sustentar a dificuldade que eu tenho de me relacionar com o universo. Percebe que é uma ambiguidade, porque se eu aceitar que o universo é simples e fácil, eu vou precisar fluir. E como eu não consigo fluir na vida, como pra mim tudo é rígido, como pra mim tudo é difícil, como as coisas não acontecem do jeito que eu queria, então eu prefiro pautar um universo difícil, um mundo difícil, uma vida difícil, uma sociedade difícil. Os meus olhos procuram aquilo que justifica aquilo que a minha alma quer sentir. Então o passado, ele não é um lugar neutro, porque nós não conseguimos neutralizar, né, a nossa experiência de vida. Então a gente tem lugares bons e lugares ruins nos passados. O lugar bom é esse que a gente já falou sobre, né? O lugar bom é esse, aonde talvez nem tenha sido tão bom, tipo, lá na tua casa teu pai e tua mãe se pegavam direto. Era um Deus nos acuda, se batiam, tinha agressão física, verbal, era ruim. Mas, quem sabe, tu tem uma adoração extrema pelo teu pai ou pela tua mãe ou por ambos. E quem sabe você apagou isso da memória. Você até sabe que de vez em quando não era bom, mas você minimiza. Não era tão ruim assim, normal, todo casal tem. E aí você lembra de uma história bem boa do passado, né? Onde tinha algumas dificuldades, sim, entre seu pai e sua mãe, mas não eram tantas dificuldades assim. E aí hoje você tem dificuldades, talvez, no seu relacionamento. Mas você busca um registro de um passado idealizado que você considera bom. Por isso, o presente nunca vai ser bom. O presente nunca vai ser suficiente, porque você está comparando ele nesse passado bom. Então, o passado bom, só pra gente entender, tem dois passados, a gente vai falar sobre o passado ruim, tá? Mas o passado bom, ele não é só as histórias boas do passado. É aquilo que, por qualquer motivo, eu escolhi definir como bom no meu passado. Inclusive as coisas ruins que eu neguei ou omiti um pouquinho. Para que eu quero achá-las boas. Eu quero achar que a relação do meu pai e da minha mãe foi boa. Eu quero achar que o lugar onde eu morava era bom. Eu quero achar que a condição social, financeira, de saúde que a gente tinha era boa. E eu vou mentir isso, e eu minto e eu trago,
isso como referência do passado, porque afinal eu sou dona da minha mente e eu busco nela o que eu quiser e eu conto pra ela as histórias que eu quiser. Esse é o nosso passado bom. E aí o outro é o nosso passado ruim. O nosso passado ruim é o quê? É o que não deu o resultado que eu queria, então eu não tenho como mentir. Eu não tenho como dizer que na minha casa as coisas eram normais, pai e mãe brigavam e tal, sendo que o meu pai foi preso por ter agredido a minha mãe e até hoje ele tá preso, por exemplo. Eu não tenho como mentir porque o impacto daquele passado gerou um resultado plausível no meu presente. Existe esse resultado. Ou seja, eu não tenho como mentir sobre esse passado, eu preciso assumir que ele é ruim, que ele é difícil. Preciso assumir que pra mim ele não foi fácil. Esses são os passados ruins, são aqueles que ou nós tivemos resultados ruins dele, do que aconteceu lá atrás, ou nós não contamos historinhas pra nós e nós aceitamos que de fato foi ruim. Ah, eu passei 10 anos cuidando da minha mãe com câncer e tal, nananana. Hoje já passou, hoje ela já tá boa, por exemplo. Mas aquele foi um passado que eu considero ruim. Então eu escolho, né, como eu conto as historinhas na minha cabeça. Eu vou ter dois passados. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Eu tô falando aqui passado bom e ruim para que tu busque nas tuas referências o que você considera do seu passado bom ou ruim. Porque isso é uma ilusão, não existe bom ou ruim. Não existe situação boa e situação ruim. Toda situação está a serviço. E tudo o que aconteceu no seu passado, na sua história, foi exatamente o que precisava acontecer para que você desenvolvesse as habilidades, as capacidades, os recursos que você tem hoje. Nada poderia ter sido diferente. Tudo já é neutro. Olha que coisa louca, eu falei que a gente não consegue ver a neutralidade, né? Porque a verdade é que a neutralidade é o que já é. Elimina a complexidade da interpretação. Neutro é tudo que eu não preciso interpretar. Que o que é, já é. É o objeto e não o observador. Ou seja, não existe esse passado bom e ruim que eu tô te dizendo aqui. Eu quero que tu entenda isso. Só que nós estamos usando esse termo bom e ruim porque cada um de nós, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, usamos o nosso mental de forma dual, buscando o comparativo das polaridades. Se de um lado eu acho bom, consequentemente do outro lado eu julgo ruim. Se de um lado eu vejo escuro, consequentemente do outro lado vai ser claro. Se de um lado eu vejo que isso é grande, complexidade, do outro lado eu vou olhar que isso é grande, o outro lado, então, o contrário vai ser pequeno. Me perdi aqui um pouco, fui ler os comentários junto com a... Compreende? Então, o nosso cérebro funciona assim. Então, eu vou trazer o bom e o ruim, mas tu já entendeu, né? Que não existe bom e ruim. A história do teu passado é a história do teu passado, mas você considera algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Ou se trocar o nome, você considera algumas coisas fluídas e fáceis, algumas coisas você considera difíceis, desafiadoras, doídas, né? Então, esse é o bom e ruim do nosso passado. Esse ruim, vamos só pegar esse lado aqui agora. As histórias do nosso passado que não nos geram emoções boas, as histórias do nosso passado que não nos geram lembranças que a gente tem vontade de replicar, ou seja, se a lembrança do meu passado é que eu tomava banho de rio lá em Tuparendi, e essa é uma lembrança que eu considero boa e agradável, eu passo a minha vida enquanto adulta buscando repetir e me proporcionar de novo aquilo. Faz sentido aí? Essa é uma história real minha. De fato, lá em Tuparendi, na cidade onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul, numa colônia, a gente tinha o hábito de ir no rio, tomar banho de rio, né? Isso era o que se fazia lá. Então, eu, de fato, enquanto adulta, busco e promovo experiências na minha vida que me levem àquele estado, porque esse é um estado de memória afetiva positiva. As memórias afetivas negativas, porque elas são afetivas também, são emocionais, né? Toda memória é emocional. A tua memória, ela é gravada na tua mente através de uma emoção. Ela é sempre combinada a uma emoção. Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar um pouquinho sobre memórias e emoções. Tu tá percebendo bem, eu acredito aí, que esse seja a profundidade das aulas do Alma. Precisa ir
acompanhando para pegar todo o conteúdo, porque é um emaranhado que no final se compila numa grande consciência. Eu ia falar para vocês assim, ó, quero fazer um parêntese sobre como uma emoção, como um registro de memória fica gravado em nós. Por que a gente grava algumas memórias e não grava outras? Por que eu tenho algumas lembranças e não tenho outras? A resposta está sempre na emoção gerada no ato do acontecido, né? Ou na referência quando eu volto àquele ato, quando eu me lembro do que aconteceu. Tanto as emoções boas quanto ruins são capazes de gerar uma gravação emocional daquela memória no meu corpo, até uma gravação física. E também são capazes de serem apagadas, né? Eu apago ela por um sistema de defesa do meu cérebro. Então, eu me lembro muito de algumas coisas e não me lembro tanto de outra. O que não quer dizer que essas outras que não me lembro não foram relevantes, pelo contrário. Provavelmente, muitas delas tenham sido de grande relevância. E por terem sido de grande relevância, porém de grande dificuldade de gestão emocional, o meu cérebro fez um pum, apagou. Mas a minha alma, o meu físico, o meu registro celular emocional, ele não consegue apagar uma memória. Por isso que quando a gente está em uma imersão, em uma vivência de aprofundamento, através de técnicas terapêuticas de respiração, de bioenergética, de ativação de memória celular, a gente consegue resgatar memórias inconscientes do corpo. Por isso que você consegue acessar lugares e lembranças que na sua cabeça você não consegue. Quantas vezes dentro de um renascimento, por exemplo, a pessoa volta e fala, nossa, eu fui pro meu quarto, que eu morava quando eu tinha 4 anos e eu peguei meu bichinho e tal, não sei o quê. E nessa cabeça daquela pessoa, daquele adulto, né, com 50, 60 anos, ele não consegue se lembrar daquele quarto, quando ele tinha 4 anos, daquele bichinho, ele nunca conseguiu se lembrar disso. É mágica o que aconteceu? Não, né? É um acesso através de uma memória não mental, de uma memória emocional. Então, no caso do renascimento, esse acesso acontece através da respiração. Então, eu respiro em um padrão respiratório, dou continuidade a esse padrão respiratório através de um apoio terapêutico, e nesse apoio e nessa respiração, o corpo passa a liberar memórias que o cérebro tinha apagado ou largado para o inconsciente, para que ele volte ali. Então eu queria fazer um abrir aspas aqui, um abrir parênteses para que a gente fale um pouquinho, entenda um pouquinho sobre o que é memória, porque às vezes a pessoa me fala assim, mas eu não tenho memória da minha infância, mas eu não tenho memória, então eu não tenho arrependimento do jeito que eu fui lá, porque eu nem me lembro direito. Tanto teu corpo lembra, que tu nega. Porque é tanta dor que ele sente ao lembrar, que ele nega. Que ele prefere reagir. Ele não consegue ser passivo com aquela informação. Ele vira reativo. Sabe quando a pessoa fala, não, isso aí não é. É que aquilo dói tanto, aquilo bate e volta que... Estão respondendo aqui pra Ângela, qual que foi a pergunta da Ângela? Deixa eu ver se eu consigo também ajudar. Será que apaga ou pode recuperada? A memória, Ângela? Escreve melhor aqui tua pergunta pra mim, por favor, pra gente poder falar sobre isso. Enfim, entendida essa parte, nós temos aí, vamos recapitular bem rapidinho, porque um monte de gente entra no meio da live, quem entra no meio da live, né, paciência, tenta pegar o bonde andando aí, que é bem complexo, ou depois vai lá no portal e assiste essa live desde o início, porque ela fica exclusiva para os alunos. Mas vamos recapitular. Hoje a gente está falando sobre os pesos do passado no nosso presente. O peso do passado são as coisas, as vivências, as experiências, as memórias que a gente traz, carrega junto com a gente ao longo de uma vida, que aconteceram lá atrás, mas que por conta de não termos conseguido digerir, nos relacionar ou aceitar o que aconteceu, continuamos trazendo essas memórias, esses padrões, esses arrependimentos, essas culpas,
para a nossa vida presente. E aí, ao seguirmos a nossa vida presente arrastando os pesos do passado, não nos libertamos, temos uma vida pesada. Olha como é óbvio isso, né? Se eu carrego o peso do passado, minha vida é pesada. Então, talvez você sinta, mas não tenha conseguido explicar até hoje que a sua vida é pesada, que o seu relacionamento é pesado, ou que a sua vida profissional é pesada, ou que a sua saúde pesa, que alguma área da sua vida não consegue ficar leve, apesar dos seus esforços, apesar da sua devoção ao seu processo, apesar da sua dedicação. Talvez você sinta que alguma área da sua vida não consegue deslanchar, não consegue enquadrar leveza nela, aplicar leveza nela. Se isso faz sentido para você, então eu quero clarear a tua percepção de que isso é resultado de memórias, de processos inconscientes, de culpas, de arrependimentos, de saudades, de pesares do passado e que a gente traz com a gente. Então eu não consigo ser leve no meu relacionamento hoje porque eu carrego pesos de relacionamento. Pode ser pesos de arrependimentos de como eu fui em outros relacionamentos, de culpa do que aconteceu em outro relacionamento. Podem ser pesos de como eu via a relação do meu pai e da minha mãe ou da pessoa que cuidou de mim. Pode ser peso de uma traição, seja que ela tenha acontecido comigo, seja que ela tenha acontecido com os meus pais, seja uma traição de uma pessoa próxima que me impactou diretamente. Então eu carrego pesos, raivas, culpas, arrependimentos relacionados a relações. E aí na minha relação atual, eu não consigo ter uma relação leve. E quando a minha relação começa a ser leve, porque a gente já explicou aqui, porque a vida é o que é, a base da neutralidade e da simplicidade, nós tornamos ela muito complexa. Quando o meu relacionamento começa a ficar leve, inconscientemente, aquilo que eu não lembro na mente, lembra onde tá? Tá no corpo, né? Minha memória celular, eu repugno aquilo de alguma forma. Então eu não entendo porque, apesar de eu querer tanta paz na minha relação, eu sou tão chata às vezes. Eu sou tão exigente às vezes, eu cobro tanto às vezes, eu não queria cobrar tanto, mas eu cobro. Por quê? Porque essa é uma reação celular, é uma repulsa de uma memória inconsciente que tá lá. Eu não sei por que eu não consigo confiar na minha relação. Eu tento, eu queria confiar, eu queria me entregar nessa relação, mas eu não consigo. Eu tô sempre desconfiando, eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa comigo e tal, não sei o quê. Então, tem um peso de uma memória inconsciente. E aí, tudo isso traz para o momento presente sentimentos como arrependimento, culpa, rancor, saudade, uma saudade não saudável, né? Uma saudade de apego, então querendo voltar ou ter de novo algo que tinha ou era. E esses sentimentos, todos esses sentimentos, eles não são derivados do amor, eles são derivados do medo. A saudade é o medo de não ter mais o que eu tinha, o medo de ficar sozinho, o medo de nunca mais ver eu ter, né? O arrependimento é o medo de não poder fazer o que teria que ter sido feito, de não ter tempo de corrigir. A culpa é o medo de ser julgado, o medo de ser punido, o medo de ser visto, taxado como algo. Existem medos aqui, são sentimentos oriundos do medo. Os sentimentos oriundos do medo são aqueles sentimentos que fecham o nosso corpo. Então tu imagina, se eu carrego no presente sentimentos do passado que são oriundos do medo e de energias de baixa frequência, o que vai acontecer no meu corpo? Eu vou ter uma vida absolutamente pesada, trancada, né? Porque eu não consigo fluir. Como é que eu vou fluir? Se a emoção da memória que eu tenho não é uma emoção oriunda do amor, ela é uma emoção oriunda do medo. Deixa eu pegar aqui o nome de quem é que perguntou. A Isadora perguntou assim: precisamos aceitar o passado para nos libertar? Deixa eu ver que horas são. Então, eu não vou me aprofundar muito, tá, Isa? Porque nós já estamos acabando aqui a nossa live de hoje.
Mas nós precisamos integrar o nosso passado, né? Sim, aceitar, mas eu sei que ela é uma palavra forte para alguém, por exemplo, que passou anos sofrendo um abuso sexual por parte do pai, digamos, e aí tu vai lá na pessoa e tu diz assim, é preciso aceitar o seu passado. E aí, para aquele que fala, tudo é fácil, né? A boca falar é fácil, mas o outro receber não é esse mesmo processo. Então, eu sempre tenho muito cuidado no que eu vou falar, porque eu não sei nada sobre o outro. Eu não calcei os sapatos que ele calçou. Eu não daria conta da história que ele deu conta. Tal qual ninguém calçou os meus calçados. Tal qual você não daria conta da minha história. Então eu entendo que cada pessoa tem em si a capacidade e a dignidade de lidar com a sua história. Agora, eu prefiro olhar, acho mais leve a gente olhar, Isa, num conceito seguinte: quanto me custa no momento presente eu continuar carregando a negação, a raiva, o ódio, a saudade, a culpa do passado? Porque quando eu continuo carregando isso, na verdade, eu continuo sofrendo isso. Quando eu continuo carregando a culpa, por exemplo, do abuso, que muitas pessoas carregam a culpa do abuso, se sentem culpadas por ter sido permissivas ou não ter contado. Enquanto eu continuo carregando o arrependimento do abuso, muitas pessoas se arrependem de não ter fugido de casa, de não ter feito. Então, enquanto eu continuo carregando sentimentos vinculados às memórias daquilo que aconteceu no meu passado, eu, na verdade, continuo sendo abusada. Mas dessa vez por mim mesma. Eu continuo revivendo e revivendo e revivendo e revivendo. Eu nunca saio do abuso. Porque como não aceito, não integro aquilo que foi, fico na negação daquilo que é. E enquanto nego, aquilo existe. Porque eu fico negando aquilo, tudo aquilo que eu resisto, resiste em mim. Então eu fico negando, 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 negando. E para defender essa negação, eu crio realidades, eu falei pra vocês isso lá no começo da live, para eu defender o quanto isso foi ruim, o quanto isso me prejudicou, o quanto isso acabou com a minha vida, eu sustento esse abuso internamente. E eu movo inconscientemente o universo externo para que tudo ao meu redor seja ruim. Porque eu preciso provar que o abuso acabou com a minha vida. Então eu não posso ter uma vida boa. Eu não posso aceitar ter uma vida boa. Eu não posso me permitir ter uma relação amorosa. Eu não posso me permitir ser feliz e ser leve. Porque eu preciso sustentar que esse abuso acabou com a minha chance de fazer isso. Entende? Então, enquanto eu fico nesse limbo, então eu acho que Isa, respondendo a tua pergunta, precisamos aceitar o passado para nos libertar. Realmente é um processo interno, né? Mas não aceitá-lo faz com que você não deixe ele no passado, ele está no seu presente. O drama não está no seu passado, o drama está no seu presente. Como soltar essas cargas? Sinto que numa terra soltei, mas depois de um tempo tudo volta. Volta porque tu sabe aonde tu pegou essas cargas. Eu não sei. Outra pessoa não sabe aonde o outro pega as suas cargas. Mas o outro sabe. Essa pessoa sabe exatamente aonde ela pega as suas cargas. Então, por exemplo, se a pessoa tem um problema com a mãe, né? Ela tem um problema de relacionamento com a mãe. Ela não gosta da mãe, sente ódio da mãe, a mãe abandonou, a mãe fez coisas muito erradas, enfim. Essa pessoa vai lá, faz todo um processo terapêutico, um processo imersivo, e vai e se trabalha, e vai tirando aquelas camadas da resistência, porque o que nos deixa naquele lugar é a resistência, eu não quero, eu não vou, eu não aceito, eu não, aquela birra, que na verdade eu não tô prendendo a mãe, tô prendendo principalmente a mim nessa história. E aí a pessoa vai, ela chega num ponto que ela fala, chega de carregar isso, chega, eu não quero mais. E a pessoa experimenta o que é viver a vida entregando pro outro o que é do outro.
o que o outro fez, deixou de fazer, é uma questão do outro. Eu recebi o suficiente. Eu tô aqui. E agora eu escolho viver bem. Há uma escolha daqui pra frente. E aí a pessoa faz aquilo. E aí em algum momento ela volta e fala, eu tô de novo com raiva da minha mãe, peguei tudo. Claro, tu sabe aonde essa raiva da tua mãe morava. Aí dentro, na tua emoção, tu sabe. Então em algum momento tu parou de carregar a percepção que o que é do outro e da leveza que a tua vida merece ter, e tu escolheu pegar de novo a carga da tua mãe. Tu escolheu pegar de novo esse ranço. Porque aconteceu uma situação lá e a minha mãe foi assim, e é bem assim que ela é, e tá, nanana. Pega de novo, carrega de novo, começa de novo. Dá um passo atrás. A vida é tua. Tu escolhe, todos os dias. A tua mente vai querer te levar de volta àquilo que tu sustentou por muito tempo. É um caminho que ela conhece e toda a tua vida foi pautada em cima dessas histórias do passado que você conta. Então, contar novas histórias é bem mais trabalhoso do que replicar as histórias antigas, validar as histórias antigas. Não sei se te respondi aí, mas acho que é isso, né? Deixa eu ver se existe mais alguma coisa. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês, a gente tá aqui na live do Alma e o que eu vou falar pra ti agora talvez vai parecer bem marqueteira. E tá tudo bem também, porque eu nem me importo com o que pareça. Vou falar uma verdade. Eu acho, de maneira geral, as pessoas muito irresponsáveis com o seu desenvolvimento. Elas vivem 40, 50 anos em um processo de autodestruição, pautando, complicando, deixando complexa toda a sua vida, dificultando tudo para pautar todas as historinhas que ela conta. Adoecendo seu corpo, adoecendo as pessoas ao seu redor, adoecendo suas relações, gerando raiva, rancor, tristeza. Ela passa 40, 50 anos fazendo isso. Aí passa 3 dias se transformando. E se transforma do avesso. Mas depois a gente espera que isso dure uma vida. E isso não dura uma vida. Eu sou muito realista. Não dura uma vida. Se você não tiver um foco absoluto e não der manutenção para o seu autodesenvolvimento, a tendência é que você volte a carregar todos os pesos que você já carregava. Você vai voltar, porque você sabe o caminho. Ele é um caminho fácil, é um caminho curto, é um caminho direto. E eu falei que eu ia parecer marqueteira porque eu, Cássia, quando eu fundei o Instituto, eu sabia que eu ia promover nas pessoas em 3 dias uma experiência que mudaria a vida delas completamente. Eu sabia disso, eu sei da profundidade do que eu faço. Eu garanto absolutamente essa transformação. Mas eu não garanto a manutenção disso. Eu não vou com você para casa e não quero ir com ninguém para casa. Eu volto para minha casa. Eu tenho as minhas próprias questões. Só que eu lido com adultos. E adultos precisam fazer o que precisa ser feito. Não adianta eu plantar uma semente, aerar aquela terra e nunca mais regar. E dizer, nossa, foi lindo quando começou a brotar, mas depois voltou a ser seca a terra. Óbvio. Quando foi a última vez que tu regou? Eu abri dentro do Instituto programas de reciclagem para as pessoas voltarem à consciência delas. Eu abri dentro do Instituto programas de contribuição dentro do Servir. Pessoas podem ser sorteadas como irmãs para ir ajudar a servir outros seres humanos na turma e assim se trabalhar. Podem voltar para nos ajudar lá dentro do Instituto. E eu lancei o Alma, que é esse produto que está oferecendo essa live aqui hoje. Por isso que eu falei que eu ia parecer bem marqueteira nesse momento. Mas quem me conhece bem sabe que se tem uma coisa que eu sou ruim no marketing. Eu lancei isso aqui a R$ 79,00 por mês. Inclusive tem um plano anual que fica R$ 49,00 por mês. Para que a pessoa continuasse se desenvolvendo e não largasse o caminho do autodesenvolvimento. Porque ela vai retroceder. Agora, geralmente as pessoas não querem.
E aí, não tem o que fazer. É plantar a semente, aerar a terra e parar de regar. Você já sabe o resultado que vai dar. A vida não é difícil para você. Você está sendo irresponsável com o seu desenvolvimento. Precisa dar continuidade. Precisa ser responsável. Só assim. É igual banho. Consciência, lavar a consciência antiga é igual banho. Esses dias eu falei, eu quero falar sobre lavagem cerebral. Eu adoro falar sobre lavagem cerebral, fazer uma live só sobre isso. Eu amo quando alguém fala assim, a Cássia faz lavagem cerebral. Gente, mas você não lava o teu carro? O que acontece quando tu lava o teu carro? Sai o carro? Sai o motor? Não. Sai aquilo que não pertencia. Sai aquilo que se encrostou. Sai aquilo que grudou ali, que não faz parte. É preciso lavar mesmo, lavar o cérebro. Deixa eu lavar das coisas que se encrostaram em mim, das sujeiras que ficaram em mim ao longo da vida. Ao longo dos ambientes onde eu fui inserido, ao longo das sociedades onde eu cresci. E quando eu lavo a minha mente, quando eu faço uma lavagem cerebral, o que acontece? Eu tenho um cérebro limpo, eu tenho uma mente lúcida, eu tô limpa. Quando eu lavo os meus olhos de manhã, eu enxergo com clareza. Eu amo lavagem cerebral. Vou nos cursos, meu marido volta, voltou com lavagem cerebral. Eu falei, total, completa. Eu amo que lavem o meu cérebro. Porque ele suja. Ele suja com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu penso, com os pensamentos sujos que nós temos ao longo da vida. E aí quando eu lavo, eu tenho a oportunidade de ver o que é real. E colocar o que eu quero. E depois de um tempo, se eu não lavo de novo, ele tá sujo. Porque a vida suja. O ambiente suja. As fofocas do seu ambiente de trabalho sujam. Os programas de televisão, que mais que você não assista na sua casa, você assiste em algum lugar, eles te sujam. O trânsito caótico suja. A raiva que tu sente suja. Aí você lava de novo. Se você é responsável. Se você não é responsável, você tem que começar tudo de novo, o tempo todo. Depende de quanto dinheiro e de quanto tempo você tem para começar tudo de novo o tempo todo. Eu escolho dar continuidade. Acho mais inteligente, mais econômico e prefiro estar lúcida de o tempo todo regar as minhas plantas. É assim que, pra mim, funciona. Bicicleta só anda quando estamos pedalando. É isso aí, exatamente. Gente, é isso. Peraí, não sai ainda, tá? Eu tenho que levar minhas crias na escola também. Essa live aqui não fica gravada, eu vou encerrar ela agora, ela vai ser apagada daqui. Esse vídeo fica disponível exclusivamente dentro do portal 1000 Versões da Alma. O link tá ali na minha bio. Esse é o programa que eu te falei que custa R$ 79,00 no mensal, ou consegue chegar até a R$ 49,00 por mês se for dividido o valor do plano anual, tá? Se você for fazer a continha aí, você vai ver que o plano anual fica R$ 49,00 por mês. Então, é muito inteligente que você faça isso. Se você fizer isso, me deixe saber, me manda uma mensagem ali no direct, eu quero saber que você faz parte dessa tribo. E hoje à noite nós temos um encontro de almas dentro do Alma. A gente tem um encontro de almas uma vez por mês, né? Como eu brinco sempre os mesmos aparecem, os comprometidos. E que bom que apareçam, então eu te convido para estar lá numa sala aberta no Zoom, muito gostoso. A gente vai falar hoje sobre realidades, criação de realidade. E é um grande bate-papo de pessoas inteligentes, uma tribo bacana demais. E agora, para fechar, eu vou botar aquela música que iniciou a nossa live. E eu vou te convidar aí, se você puder, vai ser 3 minutos e eu vou desligar a live. 3 minutos. Respira. Coloca uma memória com uma emoção boa no teu coração. Guarda essa memória, deixa teu coração acelerar. Quanto tempo tu não te libera? Quais são as memórias lá do passado de que você era muito presa, não podia fazer nada, precisava se comportar, não era lugar para fazer as coisas?
Qual é a memória boa de quando você se sentiu livre, leve? Abre espaço. 3 minutos.